esse tempo. Repete comigo, esse ano é o tempo do recomeço. Bate na mão da pessoa e diga assim, Deus está fazendo um restart na sua vida. Porque Ele vai fazer algo novo, algo tremendo, algo maravilhoso da parte dEle na sua vida e no seu coração. Lá o texto de Isaías 43 diz assim, pare de olhar para o passado, porque eu estou fazendo algo novo. Você não percebeu ainda? Porque algo novo está acontecendo. E hoje eu quero dizer qual é o modus operandi. Eu anunciei aquilo que eu ia pregar durante esses próximos dias, falei isso no culto da manhã, e agora eu quero entrar num tema que é muito importante para que a gente possa ter essa virada de mente, essa virada de pensamento, essa metanoia, esse algo novo de Deus na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Repete comigo assim, um reino inabalável. Diga de novo, um reino inabalável. Sabe, às vezes, de tempos em tempos, eu vou ler a Bíblia e mostrar isso para vocês, de tempos em tempos, Deus agita as coisas justamente para testar as construções que nós estamos fazendo. Cada um de nós é um edificador. Como pastor, eu sou um edificador dessa igreja, como um apóstolo, eu sou edificador de todas as igrejas do Projeto Betel. Você, como edificador, é o edificador da sua casa, da sua família, pai, é a sua responsabilidade, você edifica a construção da sua família, junto com a sua esposa. Você, como indivíduo, como pessoa, como jovem, como idoso, como adulto, como homem, como mulher, você é responsável por edificar a sua vida. As escolhas que você faz e as construções que você traz para a sua vida vão dizer respeito à vida que você vai viver e o futuro que você vai ter. Quem está me entendendo diz amém. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista ministerial, do ponto de vista da igreja e do ponto de vista das pessoas, de tempos em tempos, como eu disse, Deus abala as estruturas com uma finalidade. Aquilo que é abalável precisa cair, precisa ser demolido, para que Deus possa fazer prevalecer algo novo, algo diferente, algo que Ele quer corrigir, algo que Ele quer construir na sua vida. Você está me entendendo? Diz amém? Às vezes a gente passa por uma dificuldade, por um perrengue, por uma situação ruim, mas Deus está abalando a nossa vida para percebermos, nós percebemos, Deus é bom, mas isso é amor, para nós percebermos que Ele está nos sacudindo em determinada situação. Casamento, por exemplo, sacode as estruturas para a gente poder perceber que aquilo que nós estamos embasando a nossa vida familiar, o nosso relacionamento, o nosso casamento, não é um território firme, não é um fundamento firme. E todas as vezes que Deus abala, é porque Ele quer mostrar para nós que existe algo novo e poderoso para ser construído e ser colocado no lugar. Quem me entende diz amém. Aliás, Leon, eu fiquei de ir na sua casa sexta-feira, mas quando eu cheguei lá, cheguei cedo, hein? Cheguei cedo. Estava um pôr do sol bonito, o Léo tinha sumido, sei lá onde é que ele estava. Aí eu fiquei assim, e agora? Eu não combinei com o Leon. Amor, vamos sentar ali na praia, naquela cadeirinha, e vamos curtir o pôr do sol, tirar umas fotozinhas. Você desculpa, mas assim, eu dei prioridade para outra coisa, valeu? Eu lá, negócio assim, então sabe, às vezes a gente está construindo de forma errada, de maneira errada, com bases erradas, e por isso Deus abala algumas coisas. Deus abala até a estrutura da igreja, para que a igreja possa perceber que às vezes as suas construções, as suas edificações não são edificações baseadas no alicerce correto, e Deus abala, e coisas abaláveis são coisas que precisam ser abaladas, para que as coisas que são importantes, elas permaneçam para sempre. O livro de Hebreus, no capítulo 12, e eu estou dizendo isso porque, Hebreus 12, a partir do versículo 26 ao 28, eu estou dizendo isso porque Deus quer construir algo novo. Deus quer fazer algo novo, e esse algo novo necessariamente não é algo que você nunca viu, mas talvez seja algo que você nunca experimentou, que você nunca teve a experiência de desfrutar dessa bênção, desse algo novo de Deus. Mas para que algo seja construído, para que haja um recomeço, é preciso que alguma estrutura seja derrubada. Aleluia! Deus quer derrubar estruturas nessa noite. Sabe, Deus trouxe você aqui com um propósito, tenho certeza disso. Deus quer falar o seu coração. Muitas pessoas deveriam estar aqui, olha, muitas delas deveriam estar aqui, mas você hoje é a segunda pessoa mais importante presente nesse culto, diz amém. Amém. Qual é a primeira? É Jesus. Você não quer ser o primeiro nessa hora, aqui não dá para você, mas você é a segunda pessoa mais, vire para quem está ao seu lado, diga, você é a segunda pessoa mais importante aqui nessa noite. Então vamos ver o que o Espírito Santo fala conosco. Hebreus capítulo 12,
versículos de 26 a 28, diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez, mas abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, repete comigo, um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, para que o novo venha, para que haja um recomeço, é preciso remover tudo aquilo que é abalável. As coisas abaláveis, elas são produzidas por nós, são obras humanas, coisas da carne, coisas criadas por nós. E tudo aquilo que precisa ser abalável precisa ser retirado para que as obras de Deus sejam concluídas em cima daquilo que é inabalável. Um reino inabalável. Diga, eu faço parte. Por que esse reino é inabalável? Porque ele tem um rei, e esse rei ele é inabalável. E quem faz parte do reino inabalável e tem o rei inabalável, também pode desfrutar desse reino inabalável na sua vida. Mas para isso, Deus, olha, no final você vai entender, Deus sacode as coisas às vezes, para que o abalável saia e para que permaneça aquilo que é de fato inabalável. Deus está sacudindo a terra, Deus está sacudindo a igreja, Deus está sacudindo a vida de muitas pessoas. Tudo isso para que a gente possa de fato compreender que às vezes aquilo que a gente faz com ótimas intenções não é o suficiente. Ninguém pode agradar a Deus partindo da sua simples força de vontade ou vontade humana, mas nós agradamos a Deus, eu disse isso para você aqui, da forma como Deus quer ser agradado. Quando você quer agradar a sua esposa, quando você quer agradar... Meu Deus, o que é isso? É o Ed, gente. Não vai embora sem tirar uma foto com ele. Ele veio de um casamento, eu não sei de onde ele veio, mas olha, o cara tá chique. Gravatinha amarela, colete vinho, camisa branca. Agora ele ficou vermelho. Desculpa, fecha parênteses, depois corta no vídeo aí. Oh, meu Deus, até perdi o pique. Sabe as coisas, quando você quer agradar alguém, olha, eu estou agradando ele, não sei se agradei muito a ele não, né? Porque às vezes a exposição não é agradável. Mas quando você quer agradar o seu marido, você faz alguma coisa que ele gosta. O que o pastor Gleicio gosta, pastor? O que você... Não, é melhor não contar isso não. Gleicio é meio perigoso. O que Priscila gosta, Dudu, que você faz para ela? O que a minha esposa gosta de girassol? Então, toda vez que eu vou dar flor para ela, eu não vou dar rosa, eu não vou dar begonha, copinho de leite, eu não vou dar margarida, eu dou girassol para ela, não tem jeito de eu errar. Sabe quantos querem agradar a Deus aqui? Diz amém? Como é que eu agrado a Deus? Do jeito que Ele quer ser agradado, irmão. É assim que funciona, é muito mais fácil. Então, as coisas que são abaláveis, Jefinho está fazendo uma média ali, ó, foto. É, porque ele quer agradar, entende? As coisas que são abaláveis precisam sair para que permaneçam as coisas inabaláveis. Diga, inabaláveis. Eu vou mostrar algo para você, porque... Isso é chuva, aleluia. É chuva sobre o jardim. Sabe, às vezes essas coisas abaláveis, elas são coisas boas. As intenções são boas, mas Deus, Ele quer algo que de fato o agrada, que seja de acordo com o coração dEle. Diga comigo assim, Babel, e diga comigo, Betel. Então essa é uma história, é uma ilustração do que está acontecendo hoje. Os homens se uniram, essa história depois do dilúvio, para construir uma cidade e uma torre. E o propósito deles era que eles, os homens daquela época, não vivessem espalhados, mas vivessem unidos, tivessem unidade. E o marco seria uma cidade, e dentro dessa cidade haveria um outro marco, que era uma torre. Torre essa que, segundo eles, alcançaria até o céu. O propósito parece nobre. Quem é contra um povo viver unido, ter unidade, construir coisas, manter o seu nome na posteridade? Mas Deus, quando olhou para aquilo, não viu aquilo com bons olhos. E olha só o que estava acontecendo, Gênesis capítulo 11, versículos 2 a 4. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Diga, tijolos.
Então usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade. Sabe, eles começaram, vamos fazer isso aqui junto, deu certo. Vamos fazer aquilo ali junto, deu certo. E vamos fazer mais aquilo. Então vamos construir uma cidade. E dentro dessa cidade vai ter uma torre que alcance até os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eu queria voltar aqui no versículo 3, quando diz assim, eles usavam tijolos em lugar de pedras. Eu não sei se você sabe, mas o tijolo é feito de barro. E o barro é um símbolo do homem, porque o homem também foi feito de barro. Do pó você veio e ao pó você vai voltar. Por isso as pessoas são sepultadas. E mesmo quando são cremadas, elas viram o quê? Pó. Porque do pó veio e ao pó volta. Então, toda vez que fala em obras humanas, ela é apresentada, por exemplo, como barro. E quando os homens pegam e fazem tijolos de barro para construir uma torre que toca ao céu, esses vieram lá de Santa Bárbara, só que passaram rápido aqui, né? Eles ficam dizendo que é o contrário, mas não é não. Então, quando o indivíduo começa a cozer tijolos, preparar tijolos para fazer uma torre, não é da vontade de Deus. Aqui está bem escrito, eles começaram a fazer essa torre com tijolos de barro e não com pedras. Eu quero mostrar para você o que é a lei, hein? A lei, hein? Já dizia, Êxodo capítulo 20, versículo 25, diz assim, se me fizerem um altar de tijolo? Alguém já ouviu falar em altar de tijolo na Bíblia? Não. Por quê? Porque a pedra, ela foi feita por Deus. E o tijolo é resultado de obra humana. Por que eu estou dizendo isso? Eu falei, se você quer agradar a sua esposa, você faz alguma coisa que ela goste. Se você quer agradar a Deus, tem que ser do jeito que Ele quer. Então nós agradamos a Deus fazendo do jeito que Ele quer. Ele não quer saber de obras humanas. Ele não quer saber de coisas que vêm da cabeça, da mente, da carne do homem. Mas Ele quer saber de coisas que são preparadas por Ele próprio. E que exaltam o nome do Filho dEle. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas. O que é uma pedra lavrada? É uma pedra bruta que é trabalhada, talhada, para ela ficar certinha e caber num tijolo. No tijolo não, numa parede formar uma parede de pedras. Mas Deus não quer que a pedra seja lavrada, Ele quer que a pedra seja bruta. Por quê? Porque a pedra lavrada, ela tem interferência da mão do homem. E quando Deus ele é adorado, nós não adoramos a Deus na nossa força, nós não servimos e agradamos a Deus no nosso esforço, nós não fazemos isso da forma como nós queremos, mas da forma como Ele quer. É por isso que Ele diz assim, porque o uso de ferramentas o profanaria. O problema não é a ferramenta, o problema é quem maneja a ferramenta. Sabe, o apóstolo René dizia muito isso, né? Em hora que Deus nos usa, mas na maioria das vezes é nós que estamos usando Deus. Os púlpitos usam muito o nome de Deus para manipular e para fazer coisas, mas o verdadeiro evangelho a ser pregado é um evangelho, aliás eu escrevi isso para quem está na minha lista de transmissão, se você não está e quer fazer parte é só me avisar, o verdadeiro evangelho ele é reconhecido quando a pregação desse evangelho exalta a Cristo, não obras humanas, não palestras e ministrações de coach, não coisas como, por exemplo, 3 coisas que você precisa fazer para melhorar, não, família 3 coisas não dá, 150 coisas que você precisa fazer para melhorar o seu casamento, a lista é grande, e a pessoa paga para ouvir isso. Então o coach diz assim, 5 atitudes suas que vão mudar a história da sua vida profissional. Essas coisas são boas, mas são forças, é um esforço humano. Deus ele requer de nós algo que não tenha a mão do homem para poder agradá-lo, mas que haja uma fé e uma confiança naquele que é o nosso fundamento. Por isso eu disse que Deus de vez em quando ele vem e faz o quê? Abala as coisas, diga abala. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, por uma situação de abalo. E eu quero dizer para você, olha, aparentemente isso pode parecer ruim, mas não é. Isso é a bondade de Deus na sua vida, te dando uma oportunidade de que o abalável seja abalado e que algo novo seja construído, que seja inabalável de acordo com a vontade de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Diz assim, eu entendi, pastor. Pergunta para quem está do seu lado, precisa que eu explique você? Sabe,
Deus não aceitou. Todo mundo sabe que Deus confundiu a língua daquele pessoal e espalhou eles, porque eles queriam ter um nome mais importante que o nome de Deus, e eles queriam chegar até o céu, até a habitação de Deus, através de uma torre feita de tijolos. Nós sabemos que não deu certo. Mas no livro de Gênesis, no capítulo 26, versículos de 11 a 19, fala de Betel, que é a resposta de Deus ao anseio daquele povo lá da região onde construíram a Torre de Babel. Então, chegando a determinado lugar, eu estou falando de Jacó. E eu quero que você se lembre comigo, Jacó, ele era um fugitivo da casa do seu pai. Seu irmão queria matar ele, porque ele tinha usado de trapaça, passou a perna, enganou o seu irmão, enganou o seu pai, roubou o direito de primogenitura e agora ele estava fugindo. Ele estava fazendo o quê? Talvez você pense assim, poxa, Jacó não era uma boa pessoa. De fato, as suas obras não eram boas, mas mesmo assim, Deus não está interessado muitas das vezes nas obras que você apresenta, mas num coração que você possa ter, que é chegado a Ele, que crê e que acredita nele. E é esse coração que Deus vai moldar. Não significa dizer que Deus vai trabalhar com pessoas ruins, mas significa dizer que Deus vai mudar pessoas de dentro para fora. Por isso, a pedra não é lavrada. Quem vai lavrar a pedra, quem vai usar a pedra é o próprio Deus. Você, a Bíblia diz que você é pedra viva. E quem faz a lapidação da sua vida é o próprio Espírito Santo. Então ele abala, para que algo melhor possa ser construído no lugar. Glória a Deus, Deus é bom demais. Então Jacó vinha na sua rota de fuga. E o texto diz assim, chegando ao lugar, determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando então uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. Babel era um prédio construído pelos homens para uma torre para alcançar o céu. E Deus responde do céu com uma escada. A palavra aqui que para nós entendemos é escada, mas é como se fosse um redemoinho que vem do céu e que traz a presença de Deus até a terra. Deus traz da sua presença e da sua revelação para o homem. O homem não tem como tocar em Deus sem que a revelação de Deus seja trazido até a vida do homem. Então Jacó teve aquele sonho. E dizia assim, no versículo 13, ao lado dele, lá no topo daquela escada, estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque, darei a você e a seus descendentes a terra a qual você está deitado. E seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul, e todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Então Deus ali está trazendo uma revelação, talvez no primeiro momento você não consiga perceber, mas quando Deus aparece para Jacó, ele confirma uma promessa, e Jesus está aí, Jesus está guardado nesse lugar, Jesus ele fica oculto, e nós precisamos achar ele, quando Deus faz a promessa para aquele homem, fugitivo, todo errado, e diz, eu vou abençoar você. Ele quer dizer assim, você pode ter chegado aqui hoje também, fugindo de alguma situação, todo errado, cheio de problema, mas o que Deus quer dizer para você é, eu vou abençoar você, eu quero abençoar você, a minha vontade é abençoar a sua vida, é mudar a sua história. Sabe, quando ele disse isso para Jacó, ele diz assim, todas as famílias da terra, todos os povos da terra serão abençoados por sua causa, através de você, porque de você vai nascer descendente. Como é que é o nome dele? Jesus. Jesus é o abençoador de todas as nações. Então nós precisamos ver Cristo, a nossa pregação precisa ser cristocêntrica, nós apontamos para Ele, Ele é o nosso arquiteto, mas Ele também é a nossa fundação, Ele é o engenheiro, mas Eles são as rochas, Ele é a rocha que suporta o peso da construção da igreja, o peso da construção da sua vida. Eu vou aqui contar só o final da história, porque o texto é grande, e quando Jacó acordou, ele pegou aquela pedra e usou ela como coluna, como símbolo, derramou azeite sobre ela e a consagrou, dizendo, esse lugar não é outro senão casa de Deus. Betel, casa de Deus. Bet-el, El é Deus, Bet é casa, casa de Deus. E ali, Deus estava trazendo revelação. O homem por si só não consegue chegar à presença de Deus, mas Deus traz a revelação dele próprio, para que nós entendamos que através do descendente, todos os povos da terra seriam abençoados. Diga, eu sou abençoado. Vire para quem está do seu lado e diga, você é grandemente abençoado.
Diga a 3 pessoas, você é grandemente abençoado. Você é grandemente abençoado. A bênção de Deus está sobre você. Por quê? Porque um dia Jacó acreditou e um dia foi revelado a ele que o descendente viria e todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo. Diz amém? Extraordinário, sabe? O homem sempre procura ter soluções. Por isso existem tantas religiões, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Existem muitas religiões, existem muitas igrejas diferentes, os homens procuram soluções, gostos, maneira, mas a única maneira aceitável de servirmos a Deus e de adorarmos a Ele é colocando Jesus no negócio. Jesus precisa ser o centro, sabe? Existem 2 formas, deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida, 2 formas de nós chegarmos à presença de Deus. Ou você chega na presença de Deus porque você é perfeito, é justo, é perfeito. Então você vai chegar diante de Deus, vai mostrar o seu currículo e Ele vai dizer, seja bem-vindo, você merece. Você nunca cometeu um pecado, você nunca errou, pode entrar. Ninguém conseguiu fazer isso até hoje, tá? Desde Adão até você. Ninguém conseguiu. E depois de você, também não vai conseguir. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então se você não consegue chegar a Deus no seu mérito, você precisa chegar de alguma forma. Qual é a forma de Deus? Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou e eu sou ninguém. O que ele disse? Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Você só consegue chegar a Deus através de Jesus. Adão pecou, comeu a fruta, Eva comeu, Adão comeu, todo mundo comeu, Adão ficou com vergonha, ficou com medo de morrer, se escondeu. E para tapar a sua vergonha, porque ele percebeu que estava nu, ele pegou folhas de figueira, construiu ali um tapa-sexo, que é o que o pessoal chama por aí, e de repente, às 6 horas, Deus aparece no jardim, Adão, e Adão está escondido. Por que Adão está escondido? Porque ele está com vergonha, porque ele errou, porque ele pecou, está cheio de culpa. Adão, você comeu da árvore que eu mandei você não comer, né? Como é que Deus esconde, tapa a vergonha de Adão? Ele mata um cordeiro, faz da pele do cordeiro uma roupa e veste Adão e a sua esposa. Não existe outra forma de cobrir a vergonha, a culpa e o pecado, a não ser através do cordeiro. O cordeiro que aponta para o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A única forma de chegar a Deus é através de Jesus. E Adão teve filhos, Caim e Abel. E todos eles sabiam dessa história. E um dia eles tiveram uma boa vontade, eles queriam ir à presença de Deus, eles queriam adorar a Deus. Então eles foram fazer ofertas para Deus. Diz que Abel, do rebanho, pegou um cordeiro e ofereceu a Deus o sangue. Mas Caim pegou do melhor da sua plantação e tirou lá alguns legumes e ofereceu para Deus o melhor que ele podia fazer. E Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Por quê? Os dois tinham boas intenções, certamente, senão não iriam fazer culto nenhum. Mas a questão é que Caim ofereceu algo do seu esforço e Abel ofereceu alguma coisa que representava Cristo, o sangue. O sangue sempre é aceito. O esforço próprio não agrada o coração de Deus. Eu estou dizendo isso porque as pessoas são boas. As pessoas se penitência, que é uma coisa que acontecia muito no Brasil, não sei se ainda acontece. Ainda essa semana da festa de Aparecida, um policial aí do Rio de Janeiro estava na procissão, não sei se foi reconhecido, e foi morto no meio da procissão. Porque as pessoas acham que fazendo penitência, se esforçando, pagando promessas, fazendo, enfim, essas coisas vão agradar a Deus. E às vezes dentro da igreja a gente acha que também isso acontece. Eu preciso me esforçar para agradar a Deus, eu vou me esforçar fazendo isso, fazendo aquilo outro. O esforço humano não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você comparecer diante dele através do seu representante. E o seu representante é Jesus. Diga o nome dele. Então nós precisamos entender que Jesus é a base da nossa construção. Nós vamos construir algo extraordinário, estamos recomeçando algo extraordinário e Jesus precisa ser essa base. A base da nossa edificação sempre será Jesus.
Então, quem insiste em construir sobre si mesmo, sobre as suas preferências, sobre os seus esforços, está num caminho perigoso. Paulo ensina um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 10 a 15, diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Diga, Paulo lançou o alicerce. E eu sou o construtor. O alicerce ele lançou, e você está construindo sobre esse alicerce. É a sua vida. Todos nós temos essa responsabilidade. Eu estou construindo sobre esse alicerce, a igreja. Você está construindo sobre esse alicerce, a sua família. E o alicerce é Jesus. Como é o nome do alicerce? Então não existe outro alicerce. Ele lançou o alicerce e nós estamos construindo sobre ele. E ele diz assim: contudo, veja, cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Vamos repetir isso de novo? O alicerce é Jesus Cristo. Então, se alguém constrói sobre esse alicerce, qual é o alicerce? Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, percebe que ali na tela o dia está com D maiúsculo? Porque esse é o dia do grande julgamento do trono de Jesus, o julgamento do Cordeiro. Você é crente? Quem é crente diz amém? Se você é crente, você vai estar lá. Se você não é crente, não vai estar. Porque esse julgamento não é um julgamento de condenação ou de absolvição, mas esse julgamento é um julgamento de recompensa. Julgamento de recompensa, porque Deus ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam. Não dá para eu falar sobre isso hoje, mas Deus é bom. O amor de Deus por você é tão extraordinário, que ele criou, o homem pecou, ele enviou Jesus, Jesus resgatou esse homem pecador, e agora o homem que é resgatado, ele é perdoado e considerado justo por Deus, sem ele fazer nada. Tudo que ele precisa fazer é crer. Diga, eu creio. Tudo que precisa. Qual é a obra que convém fazer para agradar a Deus? Crer. Crer naquele que enviou Jesus. Crer em Jesus como seu Salvador. Ele fez tudo, e no final ainda vai recompensar você por uma obra que você não fez. Você apenas creu. E por que creu? Deus abençoou a sua vida e fez você ser aquilo que você é. Ah, não, aquilo que você é não. Porque eu tenho certeza que você não está muito satisfeito. Mas Deus quer fazer algo novo, algo tremendo na sua vida, que vai de fato mudar essa história. Lá em João 10, diz lá no versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. É essa a vida abundante. É isso que você sabe, mas que talvez você não tenha experimentado, que Deus quer fazer na sua vida, quer fazer na sua família, através de você e em você. E naquele dia, Ele vai pegar e vai tacar fogo na obra de todo mundo, irmão. E aquilo que não queimar, ok, recompensa. E aquilo que queimar, prejuízo. Acho que você já ouviu dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas, para aqueles que queimou a obra, apartai-vos de mim. Você não vai participar, não é do céu não, tá, irmão? Fique em paz. Isso não diz respeito à salvação, mas diz respeito ao reino de Deus. Você não vai reinar com Cristo. Está salvo? Vai para o céu, mas vai sofrer perda. E ele é fora, vai ter choro e ranger de dente. Mas choro e ranger de dente não é coisa do inferno, né? Não, irmão. Quando você descobrir, não, você não, isso não vai acontecer aqui nessa igreja, porque eu estou ensinando vocês o caminho. Eu estou ensinando para vocês, dando para vocês todas as pistas para você fazer a escolha certa e desenvolver fé no seu coração. Mas quando alguém chegar lá e descobrir que trabalhou a vida inteira, e no final todas as obras que ele fez eram baseadas só no esforço humano e aquilo queimar, vamos ver o que a Bíblia diz aqui? É melhor do que eu contar, né? Pula, 14. Olha só que extraordinário. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá o quê? Recompensa. Receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será como alguém que escapa através do fogo. A obra queima, mas o indivíduo vai entrar no céu chamuscado, fedendo a fumaça, como diz o pregador mais antigo. Mas Deus é tão bom,
que ele abala as estruturas da nossa vida hoje, para que a gente possa perceber se aquilo que nós estamos construindo, de fato, está em Cristo, ou se está no nosso próprio esforço, na obra da carne. Sabe, construa sobre Cristo, edifique sobre Cristo. Essa edificação ela é feita através da fé nele, da obra dele, da obra consumada do Senhor Jesus. Mas pastor, essa obra, nós somos salvos pelas obras? Claro que não, irmão. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, vocês são salvos por meio da, e isso não vem é um dom não vem por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação em si, ela é um presente de Deus para aqueles que creem, diz amém. Contudo, depois que você crê, olha o versículo 10, acrescenta para mim o versículo 10, se você está no texto, por favor. Olha só o que diz, Efésios capítulo 2, versículo 10. 9 diz assim, não por obras para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10, ele vai trazer revelação daquilo que Deus espera daqueles que recebem Jesus. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente, para que andássemos nela. É isso que vai pegar fogo. Não é a sua salvação, mas aquilo que você fez, de acordo com o plano e com o projeto de Deus na sua vida. Sabe, às vezes quando parabenizava alguém pelo seu aniversário, eu escrevia assim, que os seus sonhos sejam consolidados em Deus. Eu não faço mais isso. Hoje eu digo assim, que os sonhos de Deus sejam consolidados e se concretizem na sua vida. Porque os sonhos de Deus são melhores que os seus sonhos. Deus quer fazer algo extraordinário. E às vezes ele tem que dar uma sacudidazinha. Entendeu? Às vezes precisa dar uma sacudida. É um santo terremoto na sua vida. Por quê? Porque Ele quer construir algo novo e inabalável dentro de você. Diga, Deus é bom. Vamos repetir de novo. Eu sou profundamente amado. Eu estava dizendo de manhã, entre outras coisas, eu sou professor, né? Não só de Bíblia, tá? Mas eu estava dizendo de manhã, quando eu dava aula no ensino médio ou na faculdade, a gente fazia sabe, todo mundo tem medo de prova final. Quem já fez prova final aqui? Todo mundo já fez a prova final. Já fez prova final precisando de ponto? Com a corda no pescoço e ela esticando, né? Ô, coisa difícil. Aí o professor que é bonzinho, que é cheio da graça de Deus, fala assim, gente, eu vou facilitar e vou tirar o peso da prova final. Eu vou dar um trabalhinho para você poder ganhar alguns pontos. E a prova final não ficar tão pesada para você, porque você já vai com uma garantia. Sabe, Deus quando abala você, aí a pessoa diz, o professor, dá um testezinho também para nós, de preferência de consulta. Tá legal. Aí o professor assim, tá bom, vamos fazer um teste de consulta e mais um trabalhinho. E tudo essas notas elas vão se somar à nota final. E depois nós vamos fazer uma média. Vamos somar as 3 notas e vamos dividir por 3 e vai sair uma média e você vai passar com média 8. 7, 6. Ninguém diz amém, então menos de 6 está em recuperação. Para facilitar. Deus é assim. Deus está facilitando a sua vida. Toda vez que Ele abala você, Dudu, vou usar Samuel. Toda vez que abala você, Samuel abalou o altar. Toda vez que abala você, Jean, não, Felipe eu não vou mexer, que ele é bravo. Toda vez que abala você, Dudu, toda vez que abala Léo, é porque ele está amando você. Ele abala tu também, Felipe. Agora, quando o cara é fortão, ele abala com mais força. Porque tem que sacudir mais, porque senão o sujeito acha que é só um vento. Sabe, ele está abalando porque ele está dando uma oportunidade. Você perceber que aquilo que você está construindo está na base errada. E Deus espera que você construa na base certa. E a base certa é Jesus. Esse é o reino inabalável. Esse não pode ser abalado. Pode inventar o que for. Pode levar para o deserto. Pode estar no meio da tempestade. Pode ser o que for. Não será abalado. Por quê? Porque Jesus é o fundamento desse reino. Quem diz amém para isso?
Isso é extraordinária. Então, Coríntios diz lá no versículo 13, eu quero repetir, sua obra, 13, sua obra será mostrada porque o dia a trará à luz. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. 20 segundos. Só para dizer isso, tá? Não tenha medo desse dia. Se você é crente, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, nunca tenha medo desse dia. Esse dia você não será condenado. Por quê? Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque já passou da morte para a vida. Porque você já foi crucificado, você morreu com Cristo. E a vida que você vive agora, na carne, você vive na fé do Filho de Deus. Você não vai sofrer mais a ira de Deus, porque dos seus pecados e das suas iniquidades, Deus não se lembra mais. Ele não vai puni-lo por algo que ele mesmo não se lembra. Mas nem ele não se lembra porque esqueceu e Deus está com Alzheimer. Não, não é nada disso. Porque os seus pecados já foram punidos em Cristo. Por isso Cristo é a base, Ele é o alicerce. Ele é o que te perdoa, Ele é o que te purifica e Ele é o que te justifica. Ele é o Criador, mas Ele também é o restaurador. Ele é o Redentor e Ele é o Salvador. Por Ele, para Ele, é assim que funciona. Essa é a base. Construa sobre essa base e você vai experimentar. Agora estou dizendo isso para você aqui como seu amigo. Não é um conselho, porque as pessoas não gostam disso, mas é uma ideia, uma dica. Construa sobre isso, experimente, teste na sua vida. Teste na sua vida, teste crer, ouse construir essa base de crer em Cristo, e você vai ver como a história da sua vida vai mudar. Você vai ver que nesse ano, coisas que você nunca experimentou vão começar a acontecer na sua vida e na sua história. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. As coisas são abaladas para que algo inabalável possa ser construído no seu lugar. Até igrejas são abaláveis. Se você for lá ler as igrejas do Apocalipse, a partir do capítulo 2, do capítulo 3, no livro de Apocalipse, está lá Laodiceia, Esmirna e Tiatira, e estão lá as igrejas do Apocalipse, e quando Jesus ele se revela àquelas igrejas, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ele fala, eu tenho isso a seu favor, eu tenho isso contra ti, e ele está abalando as igrejas. Por quê? Porque as obras também precisam ser provadas e precisam ser abaladas. Então, uma igreja, para ser considerada uma igreja evangélica, uma igreja cristã, ela precisa ter na sua base, no seu alicerce, quem? Cristo. A salvação é pela fé, pela graça através da fé em Cristo Jesus. Qualquer igreja evangélica é assim. E se não for assim, não é uma igreja evangélica. Não tem boas novas. Evangelhos são boas novas. Mas a partir daí, cada um construa, cada um edifique conforme quer. Mas seja sábio como sábio construtor. Porque um dia a sua obra vai ser provada no fogo. E se você construiu bem, você será abençoado. Você receberá recompensa. Quem gosta de recompensa? Só Deus mesmo que dá tudo para você de graça e no final ainda te recompensa porque você creu. Deus é bom. Agora tem gente que não aceita a bondade. Você quer que eu pague um lanche para você? O pastor Jefferson perguntou. Não, está com fome. Mas não. Porque o ego, o orgulho, né, impede de receber. Não permita que isso aconteça. Esse orgulho, isso é o esforço humano. Deus quer mudar a história da sua vida. Mas enquanto isso não acontece, você continua sendo abalado. Se você está perto de alguém que você tem alguma intimidade, dá uma sacudidazinha de neve nessa pessoa assim, Deus está abalando a sua vida hoje. Vocês dois juntam para dar uma balada em Samuel aí, porque um sozinho não vai conseguir se abalar Samuel. Tem um jargão gospel que diz assim, Deus está passando você na peneira. Mas isso é por causa de Pedro, né? Pedro foi passado na peneira. Eu quero terminar com o texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. O autor diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Deus usa o método do representante. Quantos aqui são filhos de Adão? Então todo mundo é filho de Adão no sentido de que Adão foi o primeiro homem na terra. E a ciência já prova que por DNA é essa verdade.
Mas eu quero dizer que os filhos de Adão pecaram porque Adão um dia pecou. Ou seja, Adão era o nosso representante. E a Bíblia diz assim, se por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a salvação e a vida eterna. Porque o segundo Adão é Jesus, esse porém sem pecado. E quando nós fazemos de Jesus o nosso sumo sacerdote, ele se transforma no nosso representante junto a Deus. Lembra que eu falei para vocês no começo? Existem duas formas de nós chegarmos à presença de Deus. Ou é na nossa justiça, e aí você precisa ser completamente justo, sem pecado, ou através do sangue. Por isso que quando você termina a sua oração, você diz assim, em nome de... Porque você está dizendo que Jesus é o seu representante. E quando ele subiu para o céu, ele se assentou à destra de Deus. E a Bíblia diz, ele intercede por nós. Essa é a função do sumo sacerdote, interceder por você. Qual é a intercessão de Jesus? Eu falei sobre isso a semana passada. Sabe, o relacionamento de Pedro com Jesus nos dá essa ideia. Pedro disse assim, eu estou pronto para ir com você até a morte. E Jesus olhou para ele assim, Pedro, o diabo pediu para peneirar a sua vida, mas eu orei por você. Orei para que a sua fé não desfaleça. Pedro ele foi abalado. E no abalo de Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. No final da terceira vez, o texto de Lucas diz que Jesus olhou para ele. Duvido que tenha sido um olhar condenatório. Porque Jesus ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós somos profetas do Novo Testamento, irmão, profetas da graça. A nossa profecia não é dizer assim, eis que te digo, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Isso é o profeta do Antigo Testamento. A nossa profecia é assim, olha isso que te digo, mas não precisa dizer com voz. Olha, Deus está dizendo para você, que apesar da situação que você está passando, da circunstância que você está vivendo, Ele ama você muito. E a vontade dEle é que você volte para os braços dEle, porque como um pai recebe o filho, Ele quer receber você de volta nos braços dEle. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa profecia, essa é a declaração de fé que nós temos, porque Jesus, Ele nos representa junto ao Pai, e a oração de Jesus é para que a nossa fé não desfaleça, a nossa fé precisa estar firmada nele, os nossos olhos precisam estar nele. Então nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. O versículo 15 continua dizendo assim, pois não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim, alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Ele nos representa em justiça, e diz assim o versículo 16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. É como se ele estivesse de braços abertos, e está chamando você para um grande abraço. E dizendo assim, olha, eu sei, meu filho, que você errou. Como aquela história do pródigo, mas eu estou aqui pronto para receber você de volta. Vamos recomeçar? Esse é o momento de recomeçar. Talvez seja o momento de resetar. Menos a mesa, né? Não pode resetar. Mas é o momento de dar um reset na sua vida e de começar de novo. Daquilo que está sendo abalado, que você percebeu que está sendo abalado, isso precisa ser abalado de fato. Deixa ruir, para que algo importante, algo inabalável, seja construído no lugar. E o algo inabalável é a partir de Jesus. Eu quero concluir então dizendo que assim como no altar não pode ser feito de tijolo, porque o barro aponta para o homem, para as obras humanas, assim também as nossas obras precisam ser de ouro, diga prata, diga pedras preciosas. O ouro aponta para Deus e para a sua divindade. A prata aponta para a redenção de Cristo. E as pedras preciosas apontam para a obra do Espírito Santo. É isso que nós precisamos viver. E não vai queimar. Diga, não vai queimar. Mas você também pode construir, edificar a sua casa. O alicerce é Cristo. Mas você pode edificar a sua casa, a sua vida, a sua estrutura, a sua família de madeira, de palha, de feno,
Alguém vai lembrar, Lívia, da história dos 3 porquinhos e do lobo mau. Um dia alguém vai soprar, e aquilo que é abalável vai ser abalado. Por isso nós precisamos construir de material inabalável, daquilo que vem de Deus, do ouro, da prata e das pedras preciosas. E isso está à sua disposição. É uma escolha que você faz pela fé. Não construa na base do esforço humano. Não tente ir a Deus da sua forma. Eu fico pensando as pessoas se penitenciando, às vezes se penitenciando dentro da própria igreja, fazendo sacrifício, no sentido de que pensa que está agradando a Deus, porque está fazendo algo tão sacrificial. Na verdade, o que está fazendo é não estar construindo na base certa. Deus não é pesado para ninguém. O que Jesus diz é assim: vinde a mim todos que estão e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Construa certo, e você vai viver e desfrutar do melhor de Deus. Vamos voltar ao altar. Um altar, ele era construído de pedras brutas. Por quê? Porque o principal do altar não são as pedras. Quando o altar é construído, alguma coisa precisa ser colocada aonde? Sobre o altar. E o que era colocado sobre o altar? O sacrifício. Um animal, um cordeiro, uma pomba, um bode, um boi, seja lá o que for, sangue derramado. Aquele cordeiro, aquele animal, aponta para alguém, aponta para o nosso sumo sacerdote, que nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade, porque Ele é o sacrifício. Sabe, quando você vai oferecer no altar, ninguém quer saber o que é o altar, mas quer saber o que está em cima do altar. O seu sacrifício, a sua oferta precisa ser baseada em Jesus. A sua vida precisa ser construída nele. Você está me entendendo? E aí você vai poder entrar com ousadia diante do trono da graça e dizer: Senhor, eu quero misericórdia e graça da tua parte. Eu preciso de misericórdia e de graça da sua parte. Não baseie a sua expectativa na sua força, mas baseie sempre em Jesus. Quem entende comigo diz amém? Fica de pé então em nome de Jesus.